Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pela web rádio Cristo Consolador. Hoje é porque eu fiquei emocionado, viu, meu amigo Guilherme? Eu estava sozinho e de repente, quando eu abri, estava aqui o nosso amigo Guilherme. Valeu, meu amigo. Exatamente, Alexandre. É porque, como eu estou... Rapaz, estamos na luta, Alexandre, bom dia ouvinte da Web Rádio Cristo Consolador, uma alegria podermos estar aqui nessa sexta-feira. Rapaz, eu ainda estou ainda com o restinho, né, de uma gripe que eu peguei. Inclusive, Alexandre, essa foi uma semana de provação para mim, porque para nós homens do sexo forte, né, nós que somos resistentes, firmes e duros, uma gripe não é pouca coisa, viu? Não é brincadeira. Então, mas eu suportei com bravura, não murmurei, não me lastimei, mas chegou um momento que eu cheguei a dizer, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas, Alexandre, como eu estava dizendo, eu me lembrei também do nosso Chico Xavier, que recebeu uma prece de nossa mãe, né, que disse, tudo passa. Então, estou aqui hoje, né, quase bom, na luta, podemos estar aqui, né, graças a Deus, Alexandre, mas é isso, né, esse tempinho de chuva, né, que muito me alegra. E só para dizer, Alexandre, às vezes eu apareço só assim na entrada, porque como eu estou apresentando pelo celular, se eu entrar antes, aí gasta a bateria e ele esquenta muito, sabe? Bom, então eu deixo para entrar assim já quase no limite. Ótimo, né? Tranquilo. Beleza? Quem já está aqui então também entre nós, meu amigo, é a nossa amiga Ceissa Mendonça, que dá o bom dia corriqueiro. Que maravilha! Bom dia, meus irmãos, bom dia, minha irmã Ceissa. E também a nossa irmã Helena Botelho. Bom dia, meus irmãos queridos. Finalmente hoje consegui entrar no programa. Que bom, minha amiga. Muito obrigado pelo prestígio, né, de estar nos acompanhando. Uma alegria muito grande, irmã. Muito obrigado. Isso. E hoje, para iniciar o programa, meu amigo Guilardo, estamos aqui à espera da nossa irmã Cristina. Deve estar com algum problema técnico, mas já já ela chega aqui entre nós. Hoje eu vou fazer a leitura aqui desse livro que, inclusive, recomendamos para todos aí, ó. O livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. É um livro que é da lavra da mediunidade abençoada do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né? E a mensagem é a mensagem de número 72, intitulada Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22.
Então, o nosso querido irmão Emmanuel foi retirar lá de Paulo, da primeira carta dele aos Coríntios, né, no seu capítulo 9, versículo 22, esse trecho que eu vou repetir aqui, meu amigo Guilardo, para a gente poder entender. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção da utilidade para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores, ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a alegria construtiva do exemplo respeitável, mas não esqueças que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não comes, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo da matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Eita, é uma mensagem forte, né? E a nossa irmã Cristina Albuquerque chegou entre nós. Bom dia, minha irmã. Nossa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Guilherme. A gente estava morrendo de saudade de você. Bom dia, Cristina. E eu vou repetir aqui um trechinho do Gênesis, né? E a luz foi feita, né? Nossa estrela chegou, né, Alexandre? Para embelezar aqui o nosso quadro. Que, modéstia à parte, não estava muito agradável, né? Agora sim, agora está uma beleza. Aqui está chovendo um pouco e a internet está meio ruim, quase que eu não consigo. Eu estou pelo celular hoje, mas estamos aqui e vamos ao trabalho. Tranquilo, minha irmã Cristina, seja bem-vinda. Então, meus irmãos e irmãs, a mensagem do exórdio de hoje
incompreensão é uma mensagem muito forte, uma mensagem muito importante para todos nós e que nos fala da necessidade que nós temos de ajudar os outros sempre, né? Por isso que ele diz que a gente não pode esquecer nunca a lei do auxílio, né? Então a gente, onde estejamos, nós precisamos estar auxiliando as pessoas que estão necessitando. E aí, quando se fala isso, a lei do auxílio, né, onde estejamos, temos que estar ajudando e auxiliando as pessoas que necessitam, no campo principalmente da moralidade, né? A gente muitas vezes encontra pessoas moralmente inferiores a nós. Muitas vezes nós temos que ir ao encontro dessas pessoas para poder levar um pouco de luz e de conhecimento, seja da doutrina espírita, seja do evangelho de Jesus, enfim, levar luz onde há trevas, né? E muitas vezes a gente vai encontrar incompreensão. É por isso que o título dessa mensagem é Incompreensão. Muitas vezes a gente vai encontrar incompreensão na tarefa de auxiliar. E quando isso acontecer, uma incompreensão na nossa tarefa de auxiliar, ou seja, nós estamos auxiliando, mas a pessoa não nos compreende e nos ataca, e nos afasta, e nos agride, como a gente deve se portar, né? E por que isto está acontecendo? A gente tem que fazer uma análise com relação a isso. Ninguém sai a ajudar já com ar de superioridade. Isso, ao invés de atrair as pessoas que necessitam da nossa ajuda, isso afasta. Isso faz com que as pessoas se armem contra nós. Por quê? Porque elas vão encontrar em nós não alguém que está querendo ajudar, mas um orgulhoso, né? Uma pessoa orgulhosa que está já se portando, né, com ar de superioridade. Em nenhum momento Jesus se portou com ar de superioridade. E olha que Jesus ladeou com prostitutas, Jesus ladeou com criminosos, Jesus ladeou com avarentos, né, com as pessoas que estavam na miséria humana, né, na miséria, vamos dizer assim, da moralidade humana. Mas em nenhum momento Jesus chega com ar de superioridade para ninguém. Jesus sabe conversar com todos e todos escutam Jesus. Por quê? Porque ele se torna acessível. É isso que Paulo está nos falando, né? Para os fracos eu me tornei fraco. Por quê? Porque às vezes a gente tem que se tornar acessível às pessoas para que as pessoas nos escutem e a gente possa auxiliá-las, né? Para isso a gente tem que auxiliar desprovido de orgulho, desprovido de vaidade. Eu saio, por exemplo, a distribuir sopa na rua para os moradores de rua. Eu vou querer esperar de um morador de rua o suprassumo da educação? Não vou. Eu vou esperar, muitas vezes, uma pessoa rude, pelas provas difíceis da vida que está enfrentando, uma pessoa que vai me tratar, às vezes, com ignorância, mas que eu preciso ser acessível a ele, eu preciso chegar até ela. E para eu chegar até essa pessoa, eu tenho que ter uma coisa que é uma chave fundamental, a humildade. É isso que Paulo nos fala. Eu me torno fraco para que o fraco me escute, e mesmo eu sabendo que eu não vou salvar muitos dos fracos, se eu salvar um ou dois, já está valendo o meu esforço. Então eu me faço fraco para salvar o fraco. Eu me faço... ou seja, eu tenho que saber chegar em todos os lugares. Eu tenho que saber chegar em todos os ambientes. Imaginem vocês se Deus nos põe a fazer um trabalho de esclarecimento junto com os criminosos recolhidos nos presídios. Imagine se surge alguém na sua vida e diz: meu amigo, vamos se integrar a um grupo aqui para a gente levar o evangelho de Jesus lá para o presídio. Aí você vai chegar lá no presídio cheio de moralidade, né? Você vai chegar lá no presídio querendo cuspir moralidade para todo mundo. Você está diante dos criminosos do mundo. O que é que você tem que fazer? Linguagem acessível a eles, ouvi-los, porque é fundamental ouvir, gente. Essas pessoas têm algo a falar, né? E a partir dessa confiança que se cria, você leva o evangelho de Jesus. Vai salvar todos eles? Não, mas se você conseguir que pelo menos um receba aquela semente e essa semente frutifique,
essa semente cresça e frutifique, aí você já salvou não só uma alma, mas uma alma que vai salvar outras lá dentro. Porque aqueles que são iguais, quando um sobe, sai puxando os outros, gente. Essa que é a realidade. Então esse é o nosso exórdio de hoje, minha amiga Cristina, que seria seu, infelizmente as suas dificuldades aí de conexão não deixou, mas aí a gente passa para você agora para que a irmã possa fazer a prece, né, inicial. Não seria nosso irmão Guilherme a prece? Ah, é Guilardo, né? É Guilardo. Não, Oi? peraí. Não, Guilardo está Não, com o Evangelho. eu estou com o Evangelho. Evangelho. Tá. Tudo bem. Então fui eu que me atrapalhei. Então, mas aproveitando, Cristina, só para dizer ainda sobre o exórdio de Alexandre, né, Alexandre, que, olha, quando você citou os moradores de rua e tal, pessoal, às vezes, Alexandre, se você for observar, existe muito mais fraternidade entre eles do que aqueles que tentam ajudá-los, né? Eles são capazes de repartir o pouco que eles têm entre eles com muito mais amor, com muito mais, né, harmonia, com muito mais união. Exatamente. Isso mesmo. Então, vamos fazer uma prece que pede pela caridade, pela compaixão. Vamos fazer a prece de Caritas agora nessa manhã. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criado. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalharem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã Cristina. Cristina, eu ia até lhe mostrar, é porque eu tirei, né? Mas eu ia fazer a prece hoje e a prece que estava separada aqui para ser feita era exatamente a prece de Caritas, minha irmã. Então, nós estamos na sintonia. Meu irmão Guilardo, é com Vossa Senhoria, que está precisando falar, né? Que deixou a gente sem a sua voz durante um tempo. Pois é, pai. Cristina não teve a oportunidade de ouvir o meu testemunho, mas eu disse aqui, Alexandre, né, que nós, homens do sexo forte, nós somos duros, resistentes. Eu peguei uma doença que só nós, homens, conhecemos o poder devastador, que foi uma gripe. Sabe? Então, essa semana... Para nós, homens, isso aí, só nós sabemos o poder devastador dela. Vocês, mulheres, que são fracas, não conhecem, não, só nós. Então, Alexandre, nós estamos também, depois da Semana Santa, né, nesse período, após o sacrifício que se comemorou, né, o sacrifício do Mestre por nós, o grande sacrifício da cruz, né, do martírio e tal. Mas eu estava pensando, nós estamos no período, né, nesses 40 dias depois que ele passa ainda com a gente. Eu acho que foi aí que começou oficialmente o advento do Espiritismo, não é? Porque até então se regia pela lei de Moisés, que era proibido o intercâmbio. Inclusive ele, quando foi ao Monte das Oliveiras, né, ele pediu àqueles que viram Moisés, aquele contato, que não comentassem com ninguém. Mas após a sua ressurreição, né, ele apareceu com toda a sua autoridade para mostrar que existe
o espírito existe e a comunicação com os vivos, esse intercâmbio é perfeitamente natural, né? E a partir daí vem o advento de Pentecoste e o espiritismo se espalhou pelo mundo, né? A partir dali. Eu entendo assim. E, aproveitando aqui, né, que nós estamos falando de Jesus, eu abri aqui aleatoriamente no Evangelho de Jesus e caiu aqui no capítulo 22, Alexandre, um texto meio complicado, eu não sei se eu vou conseguir dizer, mas eu vou falar que eu entendo dele. Não separeis o que Deus juntou. Né? Aí diz assim, também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram, será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do vosso coração, que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Olha, é uma passagem meio complicada, né, Alexandre? Mas eu vou tentar fazer um rápido comentário e vou me deter no título, porque eu acho que o título que é o cerne da mensagem, não separeis o que Deus juntou. Então, falando a respeito de casamento, nós poderíamos dizer que existem 3 tipos de casamento, né? O casamento civil, né, que é criado pelo homem, regido pelas leis do homem, e ele é muito importante, Alexandre. Ele é muito importante porque, Cristina, porque é ele que vai regular as relações sociais, né? Os direitos da família, né? Quem tem direito de herança, essas coisas, vai regir os direitos. Ele é importante. Mas eu não posso afirmar que ele foi obra de Deus, né? A obra dos homens. Tanto é que em cada país ele é diferente, né? O segundo casamento seria o casamento religioso, né? Que seria mais uma cerimônia para que determinada agremiação religiosa abençoasse aquela união. Mas não é esse fato, no meu entender, que vai dizer que essa união foi feita por Deus. Não. E chegando, enfim, ao terceiro casamento, que este sim é que é o importante. E poderá vir ou não, junto com os outros 2, melhor que venha, mas se não vier, este sim é que, no meu entender, o verdadeiro casamento. Aquele que Deus juntou, que é quando 2 espíritos se atraem, né? E quando Jesus disse que Deus juntou, não é que Deus juntou, é que ele foi junto através de Deus. Essa união foi feita através de Deus, ou seja, através da lei do amor, né? Porque nos outros casamentos, a única coisa divina que tem, tanto no civil como no religioso, é a união dos sexos, né? Para que haja a renovação dos seres, para que haja a reencarnação e haja a evolução da humanidade. Neste outro, não. Neste casamento que Deus uniu, esse que Deus uniu, ou seja, o amor uniu, aproximou 2 seres e se transformaram em um só para criar uma família, é para que os dois encaminhem aquele ser que chegou na sua evolução, na sua caminhada terrestre, né? Para que possa em si formar uma família. E quando ele diz, não separeis o que Deus juntou. Então, a gente não pode, no meu entender, né, Alexandre, considerar só isso aí com relação a casamento, porque tem muitas coisas que Deus junta. O casamento é junto pelo amor de Deus, mas tem muitas coisas que Deus junta. E Jesus, no meu entender, também está se referindo a esse tipo de, digamos assim, de união que Deus juntou.
Por exemplo, uma família, né? Duas pessoas se juntam através da lei do amor e tem uma família. Então, nós, Jesus está divertindo, façamos tudo para que aquele casal, aquela família, permaneça unida. Não interfiramos no relacionamento deles através de fofoca, de mentira, de maledicência, de jogar um contra o outro, né? Através de uma inveja, através de uma coisa. Da mesma forma, por exemplo, Alexandre, dois irmãos, né? Uma família de irmãos tem 2, 3 irmãos tão unidos que ninguém interfira naquela união que Deus juntou aqueles seres todos juntos para que eles viessem junto, não é à toa, né? Para ter uma experiência de vida, uma experiência evolutiva, de contatos, né? De diferenças entre um e outro, para que eles aprendam a conviver, a ter fraternidade, a ter união, né? Tem também, por exemplo, Alexandre, podemos dizer assim, a união de um centro espírita que Deus juntou determinadas pessoas que não se conheciam, né? E formam ali uma casa espírita. E aquela casa espírita está funcionando em harmonia, está funcionando de acordo com os preceitos de Jesus. E ele alerta, você não separe aquele núcleo, aquela casa espírita que Deus uniu. Porque é tão comum, Alexandre, quando uma casa espírita está funcionando bem, uma engrenagemzinha tão perfeitinha, todo bonitinho, né? De repente chega uma pessoa e começa a semear discórdia, começa a semear disse-me disse, leve e traz aqui com inveja, ou por cargo, ou por coisas, por orgulho, vaidade, ou pela própria situação evolutiva, e de repente aquele núcleo que foi juntado por Deus ali para fazer um trabalho se dissolve, né? E todo o fruto daquele trabalho que seria realizado ali é jogado fora. Então, eu acho assim, né? A gente não pode se estender muito, porque não é uma palestra, é só um comentário, né, Alexandre? Que não separeis o que Deus juntou. Apesar do texto se deter a casamento, não é? Falar mais aqui sobre casamento, mas eu entendo que quando ele diz não separeis o que Deus juntou, é tudo que Deus juntou, porque quando ele junta, o casamento você não já nasce casado, né? Então, são dois espíritos que se atraem, e no caso das relações humanas, interpessoais, humanas, tem os interesses materiais, tem a atração física, tem isso, tem aquilo. Não, a gente não pode afirmar que foi Deus que juntou no casamento civil, no casamento religioso. Agora, numa união onde predomina o amor, onde um procura o bem do outro, onde um quer bem o outro, e juntos enfrentam todas as diversidades da vida, aí sim a gente pode dizer que foi que Deus que juntou através do amor. E essas outras opções, esses outros casos que Deus junta, como irmãos, amigos, por exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma amizade tão bonita, né? Tão fraterna, onde um procura sempre ajudar o outro e tal, e pessoas se interferem no meio daquela relação e causa ali uma inimizade. Então, Jesus está falando também desse outro tipo de união que Deus juntou, né? Que nós não interfiramos, né? Nós não atuemos para que aquilo ali se acabe e haja uma discórdia, né? Então, é isso, Alexandre. Não separemos o que Deus juntou. Procuremos sempre incentivar, melhorar, principalmente nas casas espíritas, né, Alexandre? É tão comum tantas casas se desmancharem. Então, eu fico tão triste quando vejo ali. Eu já participei de casas que se desmanchou e eu tive que procurar outra, por conta dessas coisas, né? Dessa não observância, desse alerta de Jesus lá atrás, que não separeis o que Deus juntou. Foi isso que eu entendi, é uma lição muito complicada para mim, que não tenho esses conhecimentos todos, mas foi o que eu entendi, Alexandre, dessa passagem. Muito bem, meu amigo Guilardo. Cristina vai complementar aí. Acho muito importante esse capítulo que Kardec incluiu aqui com relação à indissolubilidade do casamento, né? E ele fala especificamente do divórcio, que naquela época havia uma dureza muito grande dos homens, e a gente sempre soube isso em toda a história, que muitas vezes os casamentos eram arranjados, era só para unir fortunas, unir impérios, unir forças, e muitas vezes... Viu, Cristina, só uma partezinha rapidamente, e muitas vezes, na maioria das vezes, se não em todos os casos naquela época, a mulher não tinha direito de participar, era apenas envolvida,
ela não tinha poder de decisão nenhum, né? Até os 12 anos, o pai podia fazer o que quisesse com a mulher, vender, coisar, casar com quem ele quisesse, né? Então, a gente não pode, né? Desculpa interromper, porque era se dissesse isso, né? Que a mulher não tinha direito de escolha. Exato. Então, muitas vezes, os casamentos aconteciam simplesmente por interesse, né? E não havia essa união, esse amor que você falou, essa junção de Deus. Não era uma união de almas, e sim de interesses. E naquela época também, pela dureza de coração dos homens, quando eles tinham interesse em arranjar outra, colocar outra no lugar, eles arranjavam qualquer motivo, e um dos motivos mais graves era o adultério, né, onde a mulher não tinha direito a nada, era jogada na rua sem direito a nada, e nem a família poderia aceitá-la de volta, porque era vergonhoso para a família recebê-la de volta. Então, Moisés, como legislador, criou essa lei onde o homem poderia, em caso de adultério, né? Mas aí seria uma situação que estava dentro da lei e não um caso comum. E a gente vê que esse juntou que Deus, que você falou, que existe os 3 casamentos, esse que Deus uniu, essa união de almas, pode estar dentro do casamento civil e pode estar dentro do casamento religioso, quando esses acontecem realmente pela união de almas, pelo aquele compromisso que foi firmado na espiritualidade. Porque não quando acontece simplesmente como um negócio, para unir fortunas ou interesses. Era só isso que eu queria. Tá bom, E para dizer ainda mais, Alexandre, só para complementar, quando ocorre isso, Cristina, esse amor, esse casamento através de Deus, é unido pelo amor de Deus, aí você vê que há até uma gradação pelo tempo, né? De acordo com os metais, né? 25 anos, prata, 50 anos, boda de ouro, e 75, né? Quando você consegue conviver com aquela pessoa, 75 anos, é porque esse é um amor tão duro como o diamante, nada é capaz de abalar, nem de riscar sequer, né? Então, é uma comparação bem feita, né? Então, assim, essa dos metais, a valorização do casamento de acordo com o tempo pelos metais. Ou seja, quanto mais tempo, mais valioso ela fica, porque realmente está abençoada por Deus, né? Vamos lá, só para finalizar, gente, esse tema aí da indissolubilidade do casamento, porque nós estamos numa rádio espírita, né? E aí é preciso a gente aproveitar esses momentos em que a gente está divulgando a doutrina espírita para falar de algumas questões que são importantes e graves na sociedade. Hoje é preciso que a gente saiba que existe muita violência envolvida, infelizmente ainda, em algumas relações nos lares. Tá? A violência que eu estou falando de toda sorte, né? Mas principalmente a violência física. Então é preciso que a gente saiba que não podemos, em nome da indissolubilidade do casamento, submeter pessoas a uma situação de violência diária ou a uma situação de violência que pode, inclusive, né, implicar num perigo de vida, num perigo de morte, né? Então, é bom que a gente entenda bem as palavras de Jesus. Quando Jesus nos fala, e Guilardo foi muito feliz quando fez a explanação do tema, e eu não quero entrar nele novamente, mas só dizer para vocês que quando Jesus nos fala dessa indissolubilidade do casamento, ele também nos fala da importância que nós temos de respeitar a lei dos homens, assim como a lei de Deus, né? E quem rege essa relação de casamento entre os homens é a lei civil, muitas vezes, e ela garante às pessoas a dissolubilidade em algumas circunstâncias. E agora, o que é que a gente tem que entender? Que essas circunstâncias têm que ser extremas, né? A gente tem que tentar o máximo possível manter aquela relação, porque, como disse Guilardo, é uma relação que foi na verdade, autorizada por Deus para que aquelas duas criaturas em união possam, inclusive, muitas vezes, que é o caso da maioria das uniões na Terra hoje, resgatar débitos em conjunto, né, uns com os outros. Débitos do passado, né, inclusive possibilitando a vinda de inimigos,
comuns aos dois, para que os laços de amizades possam se restabelecer, né? Isso tudo acontece num casamento. Agora, quando alguém é muito intolerante e, em razão do egoísmo, do orgulho, da maldade que traz no coração, impõe violência ao outro, né? Em alguns momentos é até necessário que essa união momentaneamente se desfaça. Para quê? Para que ela seja retomada lá na frente quando haja, né, condições mais favoráveis, tá? Então é preciso que a gente diga isso. E é preciso que a gente diga também que a lei civil hoje, principalmente aí a gente está falando do nosso país, hoje no nosso país, ela reconhece também as uniões que não são só fruto da relação entre homem e mulher, tá? As relações homoafetivas também são reconhecidas pela lei civil brasileira e, portanto, pela lei dos homens. Uniões dessa natureza também devem ser consideradas uniões abençoadas por Deus e que a gente precisa proteger no seio, né, da intimidade de cada um. Proteger essas relações é importante, né, respeitando elas. Né? A gente precisa perder preconceito. Muitas vezes o preconceito nos cega, né? E a gente não consegue ver as formas de amor que existem no universo, né? Que são várias. Né? O amor entre as criaturas é multifacetário, a gente encontra várias facetas. E não é porque nós seguimos um padrão de normalidade que a gente vai olhar para o outro e dizer, não, aqui está uma coisa que é abominada por Deus. Nós não temos o direito de fazer isso. Tá? Então, era só essa observação que a gente tem que fazer, que é importante, sabe, meus irmãos? Nesse momento. Então, Cristina... Tá vendo como o tema é difícil, né? Ué? Tá vendo como o tema é complicado? Esse é um Foi dos muito temas bom. que mais puxa assunto aqui dentro do Espiritismo. Né? Porque eu agradeço aí a ajuda de vocês nos comentários, foi muito bom para complementar, porque é muita coisa, né? É verdade. Então, meus irmãos, nós estamos hoje, olha, com o livro Céu e Inferno novamente, estudando aqui um caso de espírito feliz. Desde a semana passada que nós estamos estudando o caso de Sidonie. Né? É um espírito feliz que apareceu aqui entre as histórias relatadas por Allan Kardec, de espíritos felizes. Ele é descrito por Allan Kardec como um homem de bem. Né? Ele morreu através de um acidente onde ele acabou morrendo afogado. Né? A história vai desenrolando isso para a gente. E ele era conhecido de um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E esse médium, né, que foi amigo desse espírito, ele acaba evocando ele, né? Evocando ele para que ele falasse para a gente sobre a circunstância da vida dele, então, naquele momento, depois do afogamento. E o Espírito nos fala várias coisas, ele demonstra na sua linguagem ser um espírito bem avançado em termos de aquisições espirituais, né? É um espírito que já é bem evoluído, né? Que passou pelo momento do desencarne, ainda sofreu um pouco de perturbação, mas logo ele voltou a si. É um espírito que trouxe muitas informações importantes para a gente, e hoje a gente vai continuar falando sobre ele, né? Porque não conseguimos concluir e tínhamos dividido em duas partes, e hoje a gente está nessa pergunta aqui que o médium fez para ele. Ó. Podereis dar-me notícias de vossa filha? A filha dele é informado aqui que ela morreu 4 ou 5 anos antes da morte dele por acidente. Tá? Então a filha dele tinha morrido antes dele, antes dele morrer naquele acidente em que ele morreu afogado. A filha dele tinha desencarnado. Então vem a curiosidade do médium, né, que conhecia ele, que era amigo, que sabia dessa circunstância de que a filha tinha desencarnado antes dele, e pergunta: podereis dar-me notícias de vossa filha? E a resposta dele: está em missão aí na Terra. Está em missão aí na Terra.
Então, veja só, eu vou ler a pergunta seguinte, porque vai ser importante também, tá? Aí ele vai e pergunta, ó, ela é infeliz como encarnada? Então, veja só, ele já conhecia a família. Ele sabia que a filha dele tinha morrido 4 ou 5 anos antes. E ele sabia que, encarnada, a filha dele era uma pessoa infeliz. É o que está dito aí, ó. Ela é infeliz como encarnada. Notai que não quero fazer perguntas indiscretas. Ou seja, responda se sentir à vontade de responder, né? E o espírito responde: sei, ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Minha filha não é feliz. Encarnada, antes, pelo contrário, deverá provar todas as misérias terrenas, pregando pelo exemplo as grandes virtudes de que fazeis simples vocábulos retumbantes. Ajudá-la-ei, no entanto, certo de que lhe não será penoso superar os obstáculos, pois está na terra em missão e não em expiação. Tranquilizai-vos por ela e obrigado pela lembrança. Neste Comenos, experimentando dificuldades em escrever, diz o médium: se é um espírito sofredor que me impede, peço-lhe que escreva seu nome. E o espírito lá que interferiu na comunicação foi e escreveu: uma infeliz. Queria dizer-me o seu nome? Valéria. Podereis dizer-me o motivo do vosso sofrimento? Não. Estais arrependida dos vossos erros? Podes julgá-lo. Quem vos trouxe aqui? Sideni. Com que fito de me ajudares? E fostes vós que ainda há pouco me impedistes de escrever? Sidenir me colocou em seu lugar. Que relação há entre vós e ele? Guia-me. Pedi-lhe que nos acompanhasse na prece. Depois da prece, Sidenir retoma a palavra dizendo: obrigado por ela. Já compreendestes. Não vos esquecerei. Pensai nela. E aí vem uma outra pergunta a Sidenir. Tendes muitos espíritos sofredores a guiar? Não. Entretanto, regenerando algum, buscamos logo outro, e assim por diante, sem abandonar os primeiros. E vem uma última pergunta. Como podeis prover uma vigilância que deverá multiplicar-se ao infinito no decurso dos séculos? Os que regeneramos purificam-se e progridem, sem que por isso nos deem maior cuidado. Além disso, também nos vamos elevando e, à proporção que subimos, as faculdades, como os poderes, se dilatam na razão direta da nossa pureza. Eu vou parar por aqui para a gente fazer o comentário geral e depois a gente vê essa nota final, viu, meu amigo Guilardo? Mas antes de tudo, dizer para vocês, começa tudo com uma comunicação em que o médium pergunta a ele sobre a filha, já sabendo que a filha era infeliz, que a filha tinha desencarnado 5 anos antes, que a filha, né, portanto, poderia já ter encontrado com ele no mundo espiritual. E a resposta que ele dá é que a filha está em missão na Terra. Ou seja, né, a filha voltou para a Terra para cumprir uma missão espiritual. Então, os espíritos têm missões, viu, gente, a cumprir. Depois, ele pergunta se ela é infeliz como encarnada. Se ela é infeliz como encarnada. E ele diz que não quer fazer uma pergunta indiscreta. Aí, interessante é o comentário de Sidenir depois, né? Ele diz, sei, né? Ou eu não veria o vosso pensamento como um quadro ante meus olhos. Aquilo que a gente sempre fala, gente. O espírito, quando ele pensa, ele emite esse pensamento no mundo espiritual, através de uma forma pensamento,
que é quase um quadro mesmo, que mostra lá, é uma imagem que mostra lá o que o sujeito anda pensando, tá? Então, antes dele dizer que não queria ser indiscreto, perguntando sobre a filha, o espírito já sabia que ele não queria ser indiscreto, porque estava vendo as formas de pensamento emitidas por ele e estava sabendo da sinceridade que ele tinha naquele momento de saber. E quando ele fala da filha, ele diz que a filha vai ter uma missão difícil. Aceitou uma missão, mas não é uma expiação, é uma missão. Ou seja, a filha não volta à Terra para pagar por algo de errado que tenha feito, mas ela volta para cumprir uma missão difícil, né? Missões difíceis muitas vezes não são expiações, são provas para os espíritos. Então a filha dele veio cumprir uma grande prova que seria difícil. Agora ele já diz que ele vai ajudar ela. Então olha só nessa pequena pergunta e resposta a gente já vê tanta coisa que o espiritismo nos ensina. Primeiro, que a gente é amparado pelos espíritos nas coisas que a gente faz no mundo, seja as coisas mais corriqueiras, né? Segundo, a gente não se separa dos nossos parentes que a gente tem amor, que a gente tem simpatia, quando a gente tem merecimento de receber a ajuda constante deles. E nós estamos aí diante de um caso em que o pai vai ajudar a filha no cumprimento de uma missão. Ele em espírito e ela encarnada, né? E terceiro, uma outra coisa muito importante que foi dito aqui é que o espírito feliz do mundo espiritual, ele não vive uma vida de contemplação, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina. Olha como fica bem claro aí pra gente. Sideni dizendo pra gente, inclusive no meio da comunicação dele, ele se afasta para colocar uma pessoa que ele está ajudando, que precisava naquele momento de uma prece, né? Então ele coloca aquela pessoa ali, sabendo que a pessoa, no momento ali, vai quebrar aquela harmonia que já tinha, né? É tanto que ela dificultou até a escrita do rapaz lá e depois passou a escrever através dele. E ela diz, foi Sideni que me trouxe. Ele me guia. Foi ele que me trouxe aqui para você me ajudar. Foi ele que me permitiu ficar aqui no lugar dele para falar com você através da escrita, olha só. Ou seja, Sideni continua trabalhando no mundo espiritual por aqueles inferiores que estão necessitando da ajuda dele. Olha só. E aí, o que é que se pergunta a ele? Mas você, ajudando essas pessoas aí no mundo espiritual, não vai multiplicar essa ajuda ao máximo, porque você ajuda, depois se compromete a ficar acompanhando, aí depois vem outro, e depois outro, aí ele diz, é isso mesmo, eu vou pegando um depois do outro. Mas, quando eles se melhoram, eles não precisam mais de mim. Muito pelo contrário, eles vão ajudar outros, né? Então, ele desvenda para a gente a grande necessidade de praticar a caridade pelos outros que nós temos e a grande lei de Deus de solidariedade entre os espíritos, que é fundamental. Vou passar a palavra aí para Guilherme e para a Cristina. O que a gente vê aqui nesse texto é que essa evocação foi feita, nossa comunicação, já depois de algum tempo, né? Porque a filha tinha desencarnado 5 anos antes, mas ela já passou por um período de reencarnação, já estava reencarnada na Terra. E também que ou ela teve uma reencarnação muito próxima, ou já fazia algum tempo desse desencarne do Sideni. E ela, como ele diz, né, ela está em missão na Terra, então, e diz, ela não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos, porque está em missão e não em expiação. Então, muitas vezes nós observamos espíritos aqui que têm tão pouco para viver, tem uma situação muito complicada, e quando parece que resolve uma, aparece outra, e é sempre muito difícil. Mas são pessoas que estão ali sem reclamar, sem lamentar, sem se desesperar, conformado com a situação, como se tivesse uma certeza de que precisasse estar ali fazendo o que está realmente. E é nesse momento que a gente compreende que o espírito que está em missão, não em expiação, ele não está em dor, em sofrimento, em agonia, em desespero. Ele está ciente de que precisa fazer aquilo, de que precisa continuar com aquele trabalho,
muitas vezes é um trabalho difícil, com outras pessoas, com grandes números de pessoas com grandes dificuldades, mas que ele está ali, ciente, e faz. E ele diz, aqui para nós, deixa isso bem claro, ela não terá dificuldade para vencer os obstáculos, porque ela está em missão, ela está consciente de que precisa fazer isso. E também, que eu acho muito importante, quando ele diz, acaso eu não vejo o teu pensamento, quando fazes essa pergunta? E lá na frente, Valéria também responde a mesma coisa, quando entra na comunicação, ela diz, tu bens o vês. Então, quando ele pergunta, arrependei-vos de vossas faltas, e ela diz, você pode ver, pode ler isso em mim, se eu estou arrependida ou não. Ela não responde, estou, sim ou não, mas ela diz, tu bens o vês, se eu estou ou se não. Dá para você fazer essa leitura. Na minha tradução aqui, ela diz, pode julgar, né? Exato. A minha tradução é um pouco diferente. Aí ela diz, tu bens o vês. E a sua é mais esclarecedora ainda, né? Porque ela está afirmando que ele vê, né? Exato. Então, ela responde quase a mesma coisa que o Sidney aqui, que o Sidney. Ela diz, você pode ver, você pode ler isso em mim, no meu pensamento. Então, ela não pode se esconder ali naquele momento. E são informações assim muito importantes para nós, porque enquanto estamos aqui nesse corpo de carne, nós temos o verniz da educação, né, do bom comportamento, de muitas vezes fingir, dissimular, demonstrar aquilo que nós não somos, aquilo que nós não pensamos, aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas, quando desencarnados, isso já não é mais possível. Então, são informações, assim, muito, muito interessantes que a gente retira de dentro dessas comunicações que são dadas para nós. Assim também como essa informação que ele diz aqui no finalzinho, que é um espírito que já está numa certa evolução, né, como o Alexandre bem falou, e ele não mede distância, nem dificuldade para ajudar o outro. Ele estava fazendo a comunicação, mas no momento que ele viu que apareceu Cristina, seu som está com problema, Cristina. a oportunidade para aquele espírito falar, para que ele pudesse se conduzir. E quando ele diz aqui, né, como o Alexandre bem colocou, se você ficar ajudando um e outro que aparece, não fica com um grande número de espíritos, como é que você consegue dar conta de tanta gente ao mesmo tempo? E ele coloca que quando uns se melhoram, já avançam, esses passam a ajudar os outros. É aquele mesmo que se falou no início, né? Quando um se melhora, passa a colaborar com os outros. Quer dizer, quando se falou lá na penitenciária, lá na leitura, no evangelho que se leva lá na penitenciária, lá para aquele povo, um que se melhora sobe com os outros, e um que se piora arrasta também os outros para o buraco. Então, aqui ele diz, né, conta sempre com essa colaboração. E se a gente observar bem, passamos a compreender que os espíritos, quando atingem um grau de elevação moral, eles fazem sem desprendimento, sem preocupação de, eu estou trabalhando mais do que fulano, não, isso conta mais para mim, se eu fizer, como nós aqui, tudo que nós fazemos, muitas vezes, nesse pensamento de, eu estou fazendo para ficar melhor na ficha para mim, para que eu possa ver. Porque muitas vezes a gente vê essas situações. Há pouco tempo eu vi um caso na internet, um exemplo muito bonito. Nunca é só para ajudar, né? Tem uma segunda intenção. Um caso muito bonito de uma pessoa famosa ajudando, distribuindo alimentos, mas a parte bonita
ele se vestir simples e distribuir o alimento aonde precisava, aonde estava muito necessitado. Mas a parte negativa, ele filmou tudo e divulgou no seu Instagram. Então, a gente não precisa fazer isso. A gente tem que fazer o bem pelo bem, sem divulgação, sem que as pessoas tomem conhecimento. Só Deus precisa tomar conhecimento. E a gente tem que fazer isso, se desprender dessa vaidade de mostrar que está fazendo, de se passar pelo bonzinho, de se passar pelo caridoso. Eu não preciso me passar, eu preciso ser. E enquanto isso não residir em nós, então a gente não vai estar fazendo da forma certa. Pode fazer até a caridade material, né? Mas a caridade moral fica um pouquinho atrasada. E cabe aqui nessa história também do Seni. Ô, meu amigo Guilardo, você encerra tudo, porque só tem sua fala agora, viu? Faltam 6 minutinhos. É com você, meu irmão. E nós somos malvados com você hoje, viu? Só deixamos 5 minutinhos. Então, seja igual aqueles vocês foram caridosos. Bem rápido. Vocês foram caridosos, fraternos. Eu ainda estou convalescente da terrível moléstia que me foi cometida, né? Uma gripe terrível. Alexandre, eu vou ser rápido aqui, porque vocês já falaram tudo, né? Não tem mais muito o que dizer. Só para ressaltar que se trata, tanto pai como filha, de dois espíritos já bastante evoluídos, né? Tanto é que o Sidney, pouco tempo depois, ele já está trabalhando, ajudando aos outros. E a filha, né, teve uma encarnação prévia, né, uma reencarnação rápida, né, pelo que a gente viu aqui, dá para a gente deduzir, e que pelo motivo da reencarnação já dá para a gente deduzir que é um espírito já de uma evolução bem acentuada. Por quê? Porque ele já veio em missão. Só espíritos evoluídos, já com a evolução, eles podem cumprir missões, né? Eles têm capacidade de cumprir missões, mesmo que tenham que ser auxiliados. Todos eles têm que ser auxiliados por aqueles do mundo espiritual. Porque a regra é primeiro resgatar os débitos, né? A expiação. Exatamente. E depois vem as missões, né? E o Sidney, você vê que ele é capaz de ler os pensamentos já do médium, né? Sem psicoscópio. Então, ele está realmente num grau de evolução muito alto, né? Ele vê claramente tudo ali, né? Então, realmente é um exemplo, Alexandre, e que deixa a gente muito contente, né? Porque de saber que no mundo espiritual o que existe é trabalho. Porque se fosse lá só ociosidade, contemplação e louvor, você iria ficar no tédio terrível. Mas não, a alegria, a grande alegria no mundo espiritual que nos deixa aqui para a gente, né? A história de Sidney, é exatamente essa, é que no mundo espiritual a alegria de poder ajudar quem ficou para trás é enorme. Você faz isso com prazer, você faz questão, né? E como na pergunta, né, que diz, né, mas você não vai, à medida que você vai ficando muita gente para você ajudar, mas isso é como uma sequência, né, Alexandre? Como ele mesmo diz, né? Quanto mais evoluído, mais eu tenho capacidade de ajudar, não é? Aumenta também seus poderes, a sua irradiação, né? É como numa empresa, né? Você começa como simples operário, aí depois você já evolui chefe de equipe, gerente, depois superintendente, depois diretor. Então, você vai tendo uma grande rede de pessoas e de espíritos amigos para ajudar. Deus sabe o que faz, tudo é planejado. E o objetivo é que levar todos, né, Alexandre, para o mundo evoluído, para nós chegarmos lá e poder usufruir disso, né? E que não existirá felicidade no mundo espiritual enquanto houver uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. É questão de alegria, o prazer deles é esse. A felicidade do mundo espiritual é essa. É poder ajudar, Alexandre, é poder contribuir com a obra de Deus, não é isso? Então, eu acho que... Muito bem, meu amigo. Fechou no momento certo para nossa irmã Cristina fazer a nossa prece final e arrematar tudo de vez. Agradecendo, Cristina, olha, a todos que estiveram conosco, Ceissa Mendonça, Helena Botelho, Francisco Paulo de Azevedo Fernandes. Vixe, esse aí tem um nome tão pomposo. Grande Chiquinho. O grande Chiquinho. E Anderson Laíris. Obrigado pela participação de todos. Cristina. Só para descontrair, lá no trabalho, ele chama
a pessoa lá que fica na segurança de comandante, o outro chama o outro, aí ele diz, lá, coronel, e o outro chama de almirante. Eu digo, meu Deus do céu, esses homens... Só subindo a patente, né? Imagem de trabalho, esse tamanhozinho. Então, que possamos, né, silenciar um pouco a nossa mente, o nosso coração. Estamos chegando no final de semana, né? Para muitos, hoje, a sexta-feira é um dia que finaliza as atividades de trabalho, para outros não. Mas que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, e agradecer por tudo que Ele nos permite, pelo dia de hoje, por estarmos aqui recebendo essas lições maravilhosas, por todos os dias vividos e por todos os dias que ainda vamos viver. Agradecer a Deus pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos irmãos, companheiros de jornada. Agradecer a Deus infinito por tudo e rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos seguir o caminho do bem e que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Pedir a Deus também que ilumine a nossa mente, para que possamos levar essa luz aos nossos cantos escuros, aqueles cantos que ainda não aceitamos, que ainda não compreendemos, e que é tão difícil de mudar. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a compreender e a mudar isso que é tão difícil ainda para nós. Pedimos também por todos aqueles que sofrem no dia de hoje, as suas dores, da solidão, da ingratidão, da injustiça, da perda de um ente querido, a dor da fome, a dor da indiferença, a dor da traição. Por todos aqueles que de uma forma sofrem no dia de hoje, que Deus, em sua misericórdia, possa levar luz à sua mente e ao seu coração, dando-lhe forças para que ele possa vencer essa prova. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Um bom final de semana para todos e até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Valeu, minha irmã. Valeu. Já. Valeu, valeu, obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.